Olá, estamos aqui com o podcast Repara Pod. É o podcast do Instituto Reparação. O Instituto Reparação é uma entidade não governamental, é uma instituição sem fins lucrativos, criada para combater o racismo através de uma educação antirracista e inclusiva, combatendo a desigualdade que o racismo promove no nosso dia a dia e na história do Brasil. O Instituto Reparação tem CNPJ, tem uma diretoria eleita, tem uma sede própria na Praça da Sé, número 22, ali pertinho do Centro Histórico do Pelourinho, do coração de Salvador. Hoje nós vamos bater um papo aqui muito legal com o Dr. Jonathan William, advogado negro da Advocacia Negra, e um currículo extenso que daqui a pouco ele vai falar mais sobre. E nós temos o privilégio da companhia do nosso também advogado, que é o doutor Carlos Sampaio. Eu passo para ele cumprimentar vocês que estão nos assistindo. Boa tarde, doutor Carlos. Boa tarde, Ailton. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje a gente vai ter aqui um convidado muito especial e, além de um grande amigo, ele é meu presidente na Comissão da Advocacia Negra, é um jovem que eu sou fã. Sempre que eu olho para Jonathan, eu me lembro na minha época da juventude. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a apresentação. Boa tarde, John. Boa tarde, Carlos. Boa nosso tarde, Nosso convidado é Jonathan William. Ele é mestre em Direito Público pela UFBA. Ele é especialista em Ciências Criminais pela UCSAL. Ele é presidente da Comissão da Advocacia Negra da OAB Bahia. Ele é diretor executivo do Instituto Baiano de Direito e Processual Penal, professor universitário e advogado criminalista. Esse é um pequeno resumo, porque o homem já contribuiu muito para o alcance da advocacia negra, nos meios do poder. Boa tarde, John. Boa tarde mais uma vez, Carlos. A generosidade da amizade acaba trazendo, essas qualificações. Eu repito, sempre que a gente brinca, ele vai me apresentar para as pessoas e eu falo, mas o ponto principal do meu lado, se você não falou, que é ser seu amigo. E aqui estendo o cumprimento a Ailton, que é também uma grata surpresa que tanto sua militância, quanto a atividade na advocacia acabou nos aproximando. Então, poder contribuir aqui no Instituto Reparação é para mim um grande prazer e uma grande honra, viu? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Que legal. E a gente esperou na fila, viu? Não foi fácil, né? De hoje tô viajando, tô correndo, tô indo. Eu ligava para o homem e dizia, John, por favor, arranja um tempinho. Ele, não, o seu pedido é uma ordem, eu vou, mas a gente não conseguia. Mas graças a Deus, chegou a gente conseguiu fechar com esse homem hoje aqui. Que bom. Doutor Jonathan William, eu queria que você falasse primeiro dessa comissão. Me impressiona que você hoje está presidindo uma comissão, me parece que é a primeira do Brasil, e eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente saber como é que é essa comissão, o que é que ela faz. Certo. A OAB, até para poder ter um alcance mais amplo, nas suas pautas, ela divide o trabalho e delega, a presidência delega o trabalho em comissões. E a gente já tem de longa data uma comissão de promoção da igualdade racial, que faz um trabalho de destaque e de excelência, mas a gente percebeu que precisávamos, para a questão racial, de duas abordagens. Uma abordagem da advocacia para a sociedade, diretamente, porque eles são os destinatários finais da nossa atividade, mas a gente precisava focar, então, a CEPI para trabalhar com a sociedade externa, e precisávamos de um grupo para trabalhar dentro da própria OAB. Se a gente quer dar o exemplo, o primeiro exemplo tem que vir da nossa casa. Então, constata-se ainda na OAB, embora esse cenário venha mudando, mas ainda subrepresentação nos espaços, falta de diversidade nos quadros, nos eventos e nas oportunidades em que se tem na OAB. Então, era uma pauta de muito tempo pleiteada, de que tivéssemos essa atuação mais específica. Como fruto dessas reivindicações, os coletivos de entidades negras da advocacia se reuniram, criaram uma articulação e contribuíram, apresentaram um projeto que foi abraçado durante o último pleito eleitoral, e a atual gestão encabeçou, abraçou esse projeto e, portanto, vamos fazendo essa implementação desde 2022, na última gestão.
uma das reivindicações era a criação da Comissão da Advocacia Negra para que fizesse essa atividade voltada aos olhos internos da OAB. Então, a Comissão da Advocacia Negra foi criada, não tem nenhuma outra Comissão da Advocacia Negra da OAB no Brasil inteiro. Então, a OAB da Bahia foi pioneira e segue sendo nesse sentido. E atuamos, o nosso plano de orientação enquanto comissão aborda 3 eixos. O eixo educacional, então os eventos jurídicos têm que contar com representação negra, além do conteúdo abordado. Ele tem que ter um viés interseccional, a gente tem que discutir raça no processo penal, no processo civil, no processo do trabalho, no processo do consumidor. A gente tem que discutir a questão racial. A gente precisa capacitar as pessoas negras para entenderem o que são violações de prerrogativas atravessadas pela questão racial, porque muitas vezes a pessoa tem a prerrogativa da advocacia violada, não só pelo exercício da advocacia, mas também porque é uma pessoa negra. Então, pessoas negras são impedidas de entrar em espaços jurídicos porque estão com turbantes, ou porque estão com cabelo que eles acham que é em desacordo, são tranças, são dreads, são cabelos típicos nossos, e há um impedimento de acesso a espaços jurídicos por conta disso. A truculência, violência policial, o impedimento de acesso, baseado na cor da pele. Então, tudo isso é algo que precisa de capacitação dos nossos para resistir a esses abusos e para entender que não é só pela questão da advocacia, mas é uma questão, sobretudo, racial. E para que a gente possa compreender esse problema e se defender adequadamente. Então, é mais um dos pilares aí, que é o que a gente chama de letramento racial. Para além disso, a gente tem o eixo econômico, né, que é a tentativa de facilitar acesso a crédito e oportunidade de desenvolvimento econômico da advocacia negra, e o político institucional, que é dentro da própria OAB, aumentar a representatividade negra nos cargos específicos ali de liderança e nos processos seletivos. A OAB, por exemplo, tem vagas destinadas à advocacia no sistema de justiça criminal, ou no sistema de justiça como um todo, do trabalho, por exemplo, que é a vaga destinada ao 5º Constitucional. Então, a gente quer que nas disputas do 5º Constitucional tenhamos reserva de vaga para pessoas negras. E, nesse sentido, já conseguimos também grandes avanços. Por exemplo, desde 2021, nós temos aí, nos pleitos do 5º Constitucional, a presença obrigatória de pessoas negras num quantitativo de 30% no mínimo, para além da paridade também de gênero. Então, sumarizando, é isso que a Comissão da Advocacia Negra da OAB vem fazer. Vem trabalhar dentro da instituição, de dentro para fora, para tanto aumentar a representatividade de pessoas negras nesses espaços, quanto para modificar o conteúdo do que é discutido dentro da advocacia, para que a gente paute como central a questão racial. Então, em síntese, são esses os objetivos. Vou chamar de John, viu? Doutor Jonathan William, mas vou chamar de John, então meu presidente. Me diz uma coisa, eu vi você falando aí a questão do letramento racial. E eu queria que você passasse esse conceito, como ele se aplica e qual a importância dele para esse novo entendimento. Desde que se começou a discutir ativamente a questão racial, até nos meios acadêmicos, a gente tem a criação de um conceito chamado letramento racial. O que é isso? A vivência de pessoa negra te dá acesso a alguns entendimentos. Então, ser pessoa negra em sociedade já vai te proporcionar algumas experiências positivas e negativas. Então, a pessoa vai ser atravessada, por exemplo, por episódio de racismo, independente da sua compreensão de letramento de identidade. Então, no processo de construção de identidade, sobretudo aqui no Brasil, por muito tempo se negou a condição negra, porque ser associado a negra era tudo que era ruim. Então, as pessoas não queriam se identificar como negro, ou ser taxadas de pretas ou negras. Então, tem um estudo de Abdias do Nascimento, que ele sai perguntando, né, ele faz uma pesquisa sobre cores de pele. Qual é a sua cor da pele? E no livro dele, O Genocídio Negro Brasileiro, se constata nesse estudo que surgiram mais de 130 tipos de pele. Então, a pessoa perguntava, qual é a sua cor? Moreno cor de jambo, da cor do pecado, moreno escuro, moreno claro. Então, as pessoas faziam de tudo para não serem associadas às pessoas negras, porque isso também trazia consigo a vivência do racismo. Então, era muito difícil. Logo, historicamente, muita gente acabou apagando os caracteres negros, e as pessoas que têm uma passabilidade maior, que não têm uma pele tão escura, não se associam, não conseguem se reconhecer. E isso demorou muito tempo para ser desconstruído.
E aí, em tempos mais recentes, agora que a gente tem essa reivindicação da negritude, fruto dos movimentos negros, fruto dos blocos afro e dos movimentos culturais que abraçaram a negritude e exaltaram os caracteres positivos, a gente já começa a ter um reconhecimento maior. Ainda assim, há uma grande dificuldade de entender como é que o racismo se manifesta. Porque o racismo, ele não é só chamar de macaco, não é só chamar de preto, não é só a ofensa direta. Essa a gente consegue identificar imediatamente. Mas o olhar sutil, o impedimento de acesso educado, o seguir no shopping, seguir nos estabelecimentos pelos seguranças, o tratamento diferenciado, discriminatório, que a pessoa viu que tem algo estranho, mas não conseguiu identificar exatamente o que é que é. Tudo isso vem com não só a vivência, mas com a discussão ativa sobre questões raciais. Isso gerou a necessidade de se discutir letramento. O que é letramento racial? É o estudo ativo sobre o racismo, seus efeitos e suas consequências. É que as pessoas passem a nomear as coisas. Passem a dizer, isso foi racismo, isso foi discriminação, isso foi preconceito. Então a gente precisa, e tem reivindicado cada vez mais, que não só tenhamos a presença de pessoas negras nos espaços, mas essas pessoas negras têm que ter também a consciência racial, tem que ter o letramento racial. Então o letramento se liga à ideia de consciência negra. Por que a gente tem que ter o Dia da Consciência Negra? Porque a gente precisa entender com todas as suas dimensões o que é a negritude, quais são os seus efeitos, as consequências, e precisamos nos reivindicar pessoas negras. Porque senão tudo é apagado, a gente não debate o real problema, joga em outra conta e a discriminação continua. Então, sobretudo na área jurídica, o que se pleiteia hoje é o letramento, é ensinar as pessoas negras e as pessoas não negras o que é o racismo, quais são suas dimensões, o que é ser negro, quais são suas dimensões, e o que é que se precisa, por que a gente precisa ainda diferenciar pessoas negras e pessoas não negras. Que maravilha. Uhum. Essa questão do colorismo, Dr. Carlos e Dr. Jonathan, William, me lembra a carta de William Lynch, né? A carta de William Lynch é de 1712, um fazendeiro próspero, né, bastante próspero, que ensinava aos outros fazendeiros como controlar e como dominar e comandar os seus escravizados, né? Então, ele criou uma carta ensinando como era mais fácil. Então, coloque mulheres negras contra homens negros. Coloquem a mulher negra mais clara contra a mulher negra mais retinta. Coloque e separe o homem negro mais retinto do homem negro mais claro. Ou seja, você vai hierarquizando, subordinando. Então você pega um negrão, bota o outro que é menos negro, o outro que é menos um pouquinho, o outro que é menos um pouquinho, e com isso você bota um contra o outro. Porque a melhor forma de dominar, segundo a carta de Lynch, e o nome dele parece que inspira a palavra linchamento. Exatamente. Né? Então é uma forma de você dominar. Eu digo que ele é um pouquinho mais claro do que eu, você é um pouquinho mais claro do que ele, e com isso a gente cria 3 grupos. E aí a gente vai disputar entre nós 3. Ele ensina também que a desconfiança, o medo, né, são muito mais dominadores, facilitam muito mais o trabalho dos escravocratas, né, e dominadores, do que a crença de que nós podemos, de forma unificada, resolver o problema. E aí, às vezes, alguns incautos caem nesse esparro que é de 1700 e pouco. Então, aí, não, mas eu não sou negro, não. Eu sou marronzinho, eu sou clarinho. Aí fica parecendo caranguejo na panela. Porque um fica tentando pisar no outro, mas quando tampa a panela, todo mundo vai morrer. Vai morrer. Entendeu? Então, exemplo forte. É forte, não é isso? Viu? Porque na hora todo mundo, a gente sabe o que é que faz um caranguejo quando tampa a panela, né? Um vai pisando no outro, mas no final todos vão se acabar. Mesmo. Então, por isso que outro dia uma pessoa me perguntou, por que teatro negro? Por que cinema negro? Aí eu tive que explicar de forma didática, porque sempre foi branco. Até os atores, personagens negros, antes de Abdias, eram representados por pessoas brancas pintadas de preto. Abdias foi que criou o Teatro do Negro Experimental, o TEM, em 1940, que fez para nós Ruth de Souza, por exemplo, dentre outras divas do teatro brasileiro. Então, quando a gente fala advocacia negra, a pessoa assim, mas não tem um direito só? Todos somos iguais perante a lei. Sim. E perante a Deus?
Vocês estão inventando esse negócio de advocacia negra para quê? O senhor recebe umas porradinhas desse tipo? Quando foi tomada posse, né, a Comissão da Advocacia Negra, esse foi o comentário mais recorrente. Foi o primeiro choque das pessoas. Mas como assim advocacia negra? Por que tem que ter advocacia negra? São todos advogados, quando pega a carteira da OAB, todos são iguais. Eu não consigo entender. Esse era o primeiro comentário. Isso quando não vinha combo. E se eu criar o grupo da advocacia ariana, vocês vão gostar? Eu recebi por escrito esse tipo de mensagem. Então as pessoas... Primeiro vamos para o absurdo de pensarem que o contraponto da advocacia negra é a advocacia ariana. Mas, superando isso, a gente tem um estranhamento muito grande de por que tem que ter essa necessidade dessa segregação. Inclusive falam que a gente é separatista, extremista, radical. São os adjetivos que são utilizados aí para caracterizar a atividade da nossa comissão. Porque gera um estranhamento. E aí a minha resposta foi sempre uma só, eu falo, mas não precisa criar o grupo da advocacia branca porque só tem. Todos os outros são o grupo da advocacia branca. Mas vocês não precisam se identificar, né? Que a advocacia, o humano, o homem, a mulher, a gente sabe de qual cor é. Eles não se identificam, eles não se racializam. E quando são racializados ou racializadas, até gera um estranhamento. Poxa, mas você é um homem branco. O quê? Como assim homem branco? Homem branco? Não, eu sou um homem. Então, gera um estranhamento. E aí tivemos um desafio, e temos um desafio, por isso que a gente fala do letramento, que é primeiro ter que ensinar essa questão racial para as pessoas, tanto as pessoas negras quanto as pessoas não negras do sistema. E depois fazer a inclusão. Então, quando a gente pega um card de evento e vê só pessoas brancas, vai questionar, mas vem cá, como é que foi isso aqui? Ah, não, mas não pensei, eu só chamei pessoas próximas e tal, não tinha nem reparado. Como é que você não tem pessoas próximas no seu entorno que são pessoas negras? Não, você pode me ajudar? E aí vem a demanda, né, para que a gente apresente pessoas negras. É positivo que a pessoa esteja aberta à modificação e a aprender e a se expandir, com certeza. Mas é de se questionar o porquê é tão naturalizada uma presença tão uniforme, sabe, em termos de cor e raça. Então, é um dos grandes desafios que a gente enfrenta também, mas felizmente, ao longo desses 2 anos que estamos trabalhando, a gente consegue perceber uma mudança substancial. Já tem provimentos dentro do sistema, recomendações, indicações de que os eventos sejam feitos sempre adotando a paridade de gênero e a equidade racial. E a gente tem observado que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em, de fato, respeitar essas determinações. Me diz uma coisa, John. Voltando um pouco a falar sobre a sua comissão, que eu acho assim uma comissão importantíssima, né? E graças a Deus a gente saiu daqui da Bahia, né? Eu queria saber como é que está a advocacia lá fora, se entra em contato com vocês aqui para saber como funciona, né? Se consultam, né? A gente tem recebido um feedback muito positivo e demandas muito positivas, tanto aqui dentro da Bahia, porque a gente tem que lembrar que Bahia não é só Salvador. A comissão ela é estabelecida pela OAB aqui da Bahia. Por óbvio, a gente acaba ficando aqui muito centrado na capital, mas o interior já tem feito movimentações muito interessantes. Então, ao longo do ano passado e desse ano, a gente já conversou com Feira de Santana, a gente já fez a reunião virtual com Jacobina, falando sobre a comissão. Eles se mostraram muito interessados em criar uma comissão lá. Vitória da Conquista, e Ilhéus, e dentre outras. Então, aqui dentro da Bahia a gente já tem esse resultado muito positivo. Fora isso, em outros estados, o Rio Grande do Sul tem um representante que está sempre em contato com a gente, já pediu o material que a gente usa para poder inspirar lá, a criação no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro já tem uma atuação muito interessante da advocacia negra em associações, embora ainda não tenha comissão, mas a gente já está também em diálogo com alguns advogados de lá, e esperamos que a gente consiga levar isso para dentro do sistema OAB. E em outros estados a gente tem observado a movimentação. São Paulo já tem feito também Congresso da Advocacia Negra, sob esse nome ainda, sob a CEPI, mas já tem feito. Espírito Santo entrou em contato com a gente no início, a gente acabou perdendo um pouco o contato, mas também eles se mostraram muito interessados. Então, a gente percebe que pouco a pouco o trabalho da comissão vai ecoando e a gente espera que para os próximos pleitos eles também acabem reverberando e que isso resulte na criação de outras comissões da advocacia negra
Brasil afora, e também nas subseções, né, no interior, que é muito importante, e até tem particularidades raciais no interior que são muito mais complexas até do que aqui na capital. Então a gente espera que fruto desse trabalho seja a expansão das comissões aí da advocacia negra. Me permita só, particularidades raciais no interior é o que exatamente, doutor? Você Jonathan? falou em colorismo, por exemplo. Tem lugares no Recôncavo onde a presença preta não é tão latente. Então, tem muitas pessoas pardas, mas que não se identificam. Quando a gente foi conversar lá em Vitória da Conquista, eles falaram da hostilidade que é, porque a Vitória da Conquista é conhecida como a Suíça baiana. Então, eles falaram da hostilidade que é, da dificuldade que é tratar de questão racial por lá. Lá é uma presidenta também, é uma mulher branca. Mas ela tem sido hostilizada por levantar questões raciais em Vitória da Conquista. Então, já veio pedir também auxílio, força, para poder dar continuidade à pauta lá, porque lá não só as pessoas não se reconhecem, como quando você levanta a pauta, as pessoas são refratárias, são hostis à pauta. Então, tem muito problema. E se vai para o sul da Bahia, tem problemas também, tranças, a vestimenta, causa um estranhamento muito maior do que aqui, porque a presença é muito menor. Então, a variar da região, a gente tem muitas dificuldades. Inclusive, tinha um projeto muito ambicioso, né, que a gente queria de levar a Comissão da Advocacia Negra para todas as subseções, mas vão ter subseções, espaço no interior, que sequer temos pessoas negras suficientes para poder levantar a pauta. Isso. Então, vão ter espaço no interior que não vão ter a comissão e está tudo bem, porque a dinâmica racial lá também é diferente. Por isso que a gente tem, a depender da subseção, a depender da cidade, um tratamento diferenciado. Tem uns em que a questão racial é mais latente, outras em que é mais sutil, outras em que não se discute. E aí tem que se avaliar se vale a pena criar discussão ou se não tem uma pessoa que tem esse estranhamento. Por aí vai. Então, a Bahia é muito grande, é muito complexa e muito distinta, é muito diversa. E tanto como a Bahia é diversa, a questão racial, o tratamento dela é diverso também, né? A gente luta sempre e diz que nós estamos na mesma caixinha. A gente não pode uniformizar a luta, não pode uniformizar o modo de pensar e nem pensar que todo preto é igual. Esse é o primeiro passo da humanização aí das nossas pautas. Ainda no ambiente, né, na trilha do pioneirismo, e que você está sempre à frente, vocês fizeram um congresso, foi um congresso, uma conferência, foi o primeiro também? Isso. Na Bahia nós tivemos a primeira conferência da advocacia negra e da igualdade racial. Olha que maravilha. Então, fizemos no ano passado. Foi uma experiência... Eu não tenho outro adjetivo, não é hipérbole, foi histórica mesmo. Entra para a história da Bahia, porque a gente não tinha no sistema OAB, a gente já teve alguns congressos, alguns seminários de promoção da igualdade, mas da advocacia mesmo e promoção da igualdade racial a gente não tinha até o ano passado. Então, tivemos aqui, na composição, né, a gente discutiu vários ramos do direito sob a ótica racial. Não só discutimos racismo, discutimos muito direito. Inclusive, o tema da conferência era direito e tecnologia, a questão racial como futuro da advocacia. Então, trouxemos pessoas de Feira de Santana, de Ilhéus, Vitória da Conquista, Jacobina, deixa eu ver de onde mais. Daqui da Bahia nós tivemos ainda de Paulo Afonso, Denise estava por aqui, várias pessoas do interior, e de fora nós trouxemos também advogados e advogadas de renome para poder debater aqui. Então a mãe de Marielle Franco, a dona Marinalva, esteve aqui, nós tivemos convidada, ela infelizmente não pôde vir, mas foi a conselheira federal lá da OAB por São Paulo, Silvia Souza, ela não pôde comparecer. Tivemos Edio Silva esteve aqui na Bahia, conversou com a gente, foi uma experiência impressionante. Edio fez uma sustentação histórica lá no STF e compartilhou com a gente em defesa das matrizes de religião africana, né? As galinhas da macumba, todo mundo preocupado. Vossas excelências todas de sapato de couro. Preocupado com o destino do bode. Então, Edio esteve aqui, Faida Belo, que é uma criminalista muito reconhecida também no Espírito Santo, esteve por aqui, entre outras pessoas. Então, foi uma conferência que mobilizou muita gente de fora da Bahia e também do interior da Bahia, todos irmanados no mesmo propósito ali, que era o debate do direito e as questões raciais.
E foi muito, muito interessante mesmo. Tivemos presença de autoridades nas mesas de abertura, um sucesso de público também. Foi um momento memorável. Foi muito legal. Lá no Rio Vermelho, não foi? Exatamente. Foi. Eu estive lá. Tiramos foto lá. Foi. Pô, é que o senhor tava com tantas personalidades, você nem lembra de mim. Não me lembro não, né? Só tinha gente grande. Eu, Piquititico, eles nem... Como é que meu parceiro de bancada eu vou esquecer, rapaz? Eu com o celular atrás, doutor, deixa eu tirar uma foto, fazer uma selfie, entendeu? Pois é. Você conseguiu o êxito agora, já é professor da UFBA, não é isso? Isso. E como foi essa conquista? Eu acabei de passar na última seleção para professor substituto de Direito Penal lá na Universidade Federal da Bahia. Foi, de fato, uma seleção muito difícil, mas até a própria seleção foi positiva, assim, teve uma impressão muito positiva. Dentre os candidatos, nós tínhamos 4 homens negros e uma mulher branca. Não, na verdade, 4 homens negros, uma mulher branca e um homem branco na seleção. Então foi uma seleção bem diversa, com preponderância de pessoas negras querendo debater ali, aptas a lecionar direito penal. Felizmente eu consegui a vaga, né? Fico muito feliz, mas fiquei feliz também por ter no certame, na seleção, essa presença expressiva de pessoas negras, né? Então foi um momento bem marcante para mim também. Doutor, me responda uma coisa a respeito dos desafios da advocacia negra. Como é que você vê? E quais são eles? O primeiro de tudo como a gente já discutiu aqui ao longo da nossa conversa, a conscientização das pessoas não negras sobre a importância do debate racial. É o primeiro desafio, porque quando a gente já encontra a resistência de saída, de largada, tudo fica muito mais difícil. E é inequívoco, né, que a gente precisa construir um ambiente para compreensão. Olha, quando a gente está pleiteando pluralidade, diversidade, é também para poder requintar, para poder sofisticar, para poder melhorar o debate. A gente não vai conseguir nenhuma mudança se a gente continuar agindo, batendo na mesma tecla, agindo da mesma forma. Então, por que vocês não pensam de outra forma? Por que vocês não trazem gente nova para pensar? Por que vocês não pegam a filosofia negra que está aí pulsante, que apresenta ferramentas novas de poder ver o mundo e resolver problemas? Então, o primeiro grande entrave é essa resistência que se tem ainda. Ativa, que é a pessoa que hostiliza mesmo, ou passiva, que são aqueles que depois a gente vê aí, que é ainda pior, dá o tapinha nas costas e impede o avanço da pauta. Segundo, é a conscientização dos nossos, da necessidade de debater a pauta, de se colocar enquanto pessoa negra e somar esforços para que a gente traga as mudanças. Então tem essa segunda questão. E aí, tudo além disso, se a gente conseguir conquistar o coração das pessoas, porque eu acho que sem as pessoas a gente não faz nada, sem os coletivos a gente não consegue a mudança almejada, mas a partir das pessoas a gente pode finalmente implementar as medidas. E o que é que hoje a gente tem de grandes desafios em medidas a serem implementadas? Bom, primeiro a gente tem que resolver a questão da declaração. A gente já conseguiu as vagas, a reserva das vagas, só que aí a gente vem para o segundo passo, que vem acontecendo nas universidades, que vem acontecendo no serviço público, que vem acontecendo em vários outros espaços e que a gente já percebe, que são as fraudes. Ou pela má compreensão, pela falta mesmo de compreensão do letramento racial que a gente falou lá atrás, ou por benefício mesmo, a pessoa quer o benefício e aí não quer nem saber das consequências e acaba se declarando, porque se o critério é a autodeclaração, se a pessoa se sente, tá tudo certo. Então muita gente invoca a ascendência, né? Mas meu pai, meu avô, meu tio são pessoas negras, então eu sou uma pessoa negra. E a gente sabe que não é assim. Os critérios para a concessão de ações afirmativas é o critério fenotípico. Pergunta ao vigilante do prédio. Pergunta ao vigilante do prédio, pergunta à polícia, pergunta aos agentes. A gente sabe quem é branco, quem é negro em determinados espaços. Então, me parece muito irônico que em situações que geram um benefício, um direito garantido, mas que é um benefício, que aí a pessoa quer se declarar. Não é negro nunca na vida, mas agora eu sou, para poder ter acesso a essa vaga especial, para poder ter menos concorrência, para poder, enfim, várias outras questões. Então, a gente já conseguiu a reserva de vagas, que era um grande pleito da advocacia negra para as disputas. O segundo passo, e o grande desafio agora, são as bancas de heteroidentificação, que é a solução que os movimentos negros e a academia vêm encontrando para poder tentar reduzir o índice de fraudes e de autodeclaração não conforme.
Porque às vezes não é fraude, às vezes é uma declaração equivocada. É uma falta de conformidade. E aí a banca ela tem que vir para poder corrigir essa distorção. Então a gente quer agora pleitear e buscar a implementação de bancas de heteroidentificação, tanto nos pleitos da eleição da OAB, quanto na disputa, né, dos cargos destinados ao 5º Constitucional da Advocacia. Então esse é mais um desafio. A terceira questão é seguir avançando na presença cada vez maior de pessoas negras nos espaços, né, nos eventos jurídicos, nos congressos, nas palestras e nos eventos em geral. Então é mais um desafio que a gente tem e vem buscando ampliar esses espaços. Eu acredito que os desafios macro que a gente tem hoje na nossa atuação são esses aí. A política partidária, ela já vem sendo instigada, instada a se manifestar em relação da gente não ter um negro, uma mulher negra retinta, negro retinto que eu chamo, como prefeito e governador. Uhum. Você falou de eleição aí. Já está na hora de ter... Como é que a advocacia negra pensa em ter um presidente ou uma presidenta negra? É um tema que pulsa bastante por conta dessa organização que vem surgindo cada vez maior dos coletivos e entidades negras, né? Discutindo a advocacia, debatendo a advocacia. Eu ouso dizer que a advocacia negra foi a grande protagonista nos últimos 2 anos. A questão racial esteve ali no topo dos debates. Se viu na eleição para o 5º Constitucional do Tribunal de Justiça da Bahia, pela primeira vez uma mulher negra foi a mais votada da história. Doutora Germana Pinheiro. Isso. Fiz campanha, não sou advogado, mas fiz campanha. Então perceba como essa pauta vem mobilizando. Nas disputas, então, agora a gente já tem essa reserva de vagas e as pessoas estão vendo as pessoas negras ali pleiteando, com condições reais de chegar lá, fazendo história com votações expressivas. Então é uma demanda que está pulsando. E é óbvio, a gente já tem uma reivindicação, né? A gente quer ver... poucas vezes na história, eu acredito que teve um presidente negro nos anos longínquos lá da OAB. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Em São Paulo. Aqui... Porque quem criou a OAB foi um homem negro. Exato, homem negro, o Montezuma. Que Imagina. não era a OAB, era o IAB, o Era Instituto né? da Bahia, Isso. exatamente. Que é o pai da OAB, no caso. Exatamente, que inclusive o presidente da OAB, da IAB, que ainda existe a associação hoje, tem cadeira cativa no conselho da OAB. Cadeira histórica, né? O pleito histórico. E hoje, coincidentemente, porque o tempo está mudando e que bom, o presidente do IAB atualmente é um homem negro, que é o professor Antônio Menezes. Menezes, meu grande parceiro. Trazer Menezes aqui para a gente conversar Acho um que vale pouquinho. muito a pena. Então perceba como a gente já tem nesses espaços de poder essa ampliação. Então hoje se fala muito em termos um presidente ou uma presidenta, negro ou negra, dirigindo a OAB. Nada mais justo se a gente está falando em representação, que na Roma Negra, na capital mais negra fora do continente africano, que tenhamos finalmente um homem negro ou uma mulher negra à frente da instituição. Mas toda a luta é lutada, nossa trajetória, nossos passos vêm de longe, né? E a gente vem construindo pouco a pouco esses espaços. Eu acredito que a gente tem que seguir trabalhando, ampliando os espaços. Hoje, quando a gente olha para o sistema OAB da Bahia e olha para as lideranças, a gente já vê um prognóstico muito positivo. Então a gente olha para a direção, para a diretoria da OAB, já tem uma mulher negra na diretoria. A gente olha para o Conselho Federal, temos homem negro, mulher negra. A gente olha para a diretoria hoje da Caixa dos Advogados da Bahia, a vice-presidenta é uma mulher negra. A gente olha para a Escola Superior de Advocacia da Bahia, hoje o presidente é um homem negro, antes dele era uma mulher negra. Uhum. Então nos espaços principais da OAB a gente já tem grandes representações. Qual é a nossa luta? Para manter esses espaços e ampliar ainda mais. Perfeito. Então, eventualmente, com esse tempo, maturidade, trabalho entregue em prol da advocacia, a gente vai chegar lá. Então, é um pleito, sim, estamos completamente empenhados nessa construção, mas que sigamos construindo para que a gente tenha um nome ou vários nomes que possam se apresentar com condições reais de disputar e ganhar uma disputa a partir de um projeto sólido em prol de toda a advocacia. Eu acredito que é o caminho que a gente tem que ir.
E aí, valeu a pena? Demorou, Legal, mas... Demorou, mas foi bom, né? Foi bom, não é? Pois é. Também com esse nome difícil, Jonathan William, entendeu? Aí tinha que ser internacional, tinha que ser o podcast internacional. Aí, ó, mãe. Entendeu? Fica aí, ó. E a mãe dele queria botar o TH no final. TH, não é? O cartório que disse, não, ele tem que ser só o Jonathan mesmo, com TA mesmo. Senão Foi assim. Pois é, mas que bom, né? Um bate-papo desse legal. Nós temos a paciência histórica para entender o processo. Como diz, Roma não foi feito num dia só, né? Mas a gente está avançando, né? Infelizmente, eu acho que alguns setores, por exemplo, como a OAB e outros segmentos, têm avançado mais. Porque na política eleitoral a gente tem dificuldade, né? Você olha a galeria de prefeitos de Salvador, prefeita só uma, Lídice da Mata, e prefeito negro, o professor, grande professor, amigo, Lidivaldo Brito. Edivaldo Brito. Edivaldo Brito, que foi prefeito por 8 meses, em 78. Mas a 40 lá vai fumar. Pois é, 1978 ele foi prefeito, substituindo o prefeito de então, que era também advogado, Jorge Age, né? Jorge Age. Não era ainda eleito, era cargo de confiança, eram os prefeitos ainda nomeados pelos governadores. E Lidivaldo, em pouco tempo, fez coisas interessantes, por exemplo, reformou toda a Avenida São Martim, reformou toda a Baixa do Sapateiro, do Aquidauã até a Barroquinha, deixou alguns projetos. E também foi graças a Edivaldo Brito, no governo de Roberto Santos, que os terreiros de Candomblé deixaram de pedir licença na Delegacia de Jogos e Costumes para poder fazer os eventos religiosos, porque até 1975, eu acho que era 75, tinha que ter autorização da delegacia que cuidava do contravenção penal, jogo de bicho, prostituição e tráfico de droga. Então a religião do Candomblé, da Umbanda, estava no meio dessa coisa aí. Tráfico, entorpecente, naquela época falava, né? Tráfico de entorpecente, Delegacia de Jogos e Costumes, a prostituição, o jogo de bicho e a religião de matriz africana. E Edivaldo Brito era secretário de Justiça do então governador Roberto Figueira Santos, né? Irmão de Rui Santos, um dos fundadores da Universidade Federal da Bahia. Edgar Santos, aliás, filho de Edgar Santos e irmão de Rui Santos, que foi diretor da empresa gráfica. Então, quando poucos dos nossos ocupam posições estratégicas, mesmo em regimes ditatoriais, a gente consegue alguns avanços, né? Então, agora é bom dizer que, com democracia, essas pautas elas são muito mais oxigenadas e avançam muito mais. Então, assim, que às vezes você não, mas eu sou preto, à direita ou à esquerda eu continuo sendo preto. Claro que à direita ou à esquerda eu continuo sendo preto, mas temos que entender que, historicamente, quando você tem movimentos mais democráticos, a luta negra das mulheres, etc., avança. Quando você tem governos ditatoriais, recentemente tivemos que a Fundação Palmares quase que fechou a porta, né? Porque o presidente queria botar o retrato da Princesa Isabel e tirar o de Abdias Nascimento lá da Fundação Palmares. Então, chegando ao final, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, a mensagem para a advocacia negra, olhando para aquela câmera ali. Ok. Bom, então eu vou iniciar agradecendo a Carlos, a Ailton. De fato, demorou um pouco, mas não por falta de vontade, foi a correria da vida, mas aqui estamos e que bom que podemos debater temas tão importantes. Mas, como mensagem última, a gente falou aqui muito sobre esperar e sobre paciência. Eu li a autobiografia de Martin Luther King e ele vai falando, né? Olha, toda vez que a gente vai debater, quando eu sento à mesa com os políticos para negociar e conversar sobre a emancipação do povo negro, eles falam, não, a gente está conseguindo as coisas, a gente está avançando, mas agora não é o momento. E eu estou cansado de ouvir agora não é o momento. Porque a gente está falando de injustiças. Toda vez que a gente está olhando para uma injustiça racial, eu fico pensando o absurdo que é e eu não consigo mais esperar. É óbvio que a gente tem que ter os momentos e vai avançar, mas eu não posso me contentar com daqui a pouco a gente resolve. Então a gente tem avançado aqui, temos falado em paciência e construção. Essa construção não quer dizer que a gente vai esperar pacientemente melhores momentos, não é isso. É que a gente vai avançar com muito trabalho, com muita seriedade, apresentando as propostas, viabilizando projetos, gritando quando houver injustiças. Quando a advocacia negra estiver sufocada de alguma forma, a gente vai também lutar, mas é do nosso povo, é da nossa história, que nós tenhamos sempre essa resiliência, esse fogo de lutar contra a injustiça.
quando a gente conversa, eu falo sempre sobre a indignação. A gente tem que nunca perder a capacidade de se indignar. Enquanto a gente se indignar e lutar por mudança, eu acredito que a gente pode chegar num lugar muito melhor e amanhã há de ser outro dia. Que a gente viva, então, para vermos a efetivação dessas mudanças. Muito obrigado. Ok. Então, até o próximo Repara Pod. Tchau, tchau.